Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael Marinho e nós vamos falar sobre Renascimento, Artes Visuais. Primeiro capítulo, segundo volume do nosso material, ok? Então, antes de nós começarmos, dar uma explicação breve sobre o que é esse renascimento, esse renascer, esse novo nascer, tá? Então, assim, o Renascimento ele foi um período da história da humanidade marcado por avanços nas ciências e na arte, ok? Tais avanços têm relação com o fato do pensamento da sociedade começar a se distanciar da religião e se voltar para o ser humano e as suas potencialidades de criação. Então, aqui, a sociedade ela deixa de ser mais religiosa, voltada no que a religião, do que, no caso aqui, a Igreja Católica queria, ok? E passam a fazer o quê? A pensar mais em si próprio, explicando o dia a dia deles através do quê? Através das ciências. Bom, aqui na página 2, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter 3 questões, ok? Eu quero que vocês escrevam as respostas e me enviem, valendo ponto, tá? Valendo visto. Muito bem. Também, antes da gente começar a nossa aula de fato, o que acontece? Nós vamos ver o Renascimento na Itália, então foi onde nasceu e tudo mais, e etc. E como é que esse mesmo Renascimento ele se deu nos países fora da Itália, nos países protestantes. Primeiramente, vamos trabalhar o Renascimento na Itália, ok? Bom, para nós falarmos de Renascimento, toda a produção a partir do século XV, final do Gótico, início do próprio Renascimento, vai ser baseada em quê? Na retomada da antiguidade clássica greco-romana, ou seja, eles vão se basear na cultura greco-romana e vão trazer tudo isso para a atualidade deles, ok? E quando eles trazem tudo isso para a atualidade deles, eles vão se dar conta que são humanistas, ou seja, que eles vão valorizar o homem, o pensamento humano e não a religião. Ela não vai deixar de existir, mas o pensamento humano ele vai ter um peso muito maior. E através desse peso maior você vai ter o quê? Um cientificismo. Esse cientificismo ele vai ser o quê? A validação de tudo que acontece através de explicações científicas. Por que que uma lâmpada acende? Por que que tudo acontece? Tudo vai. Por que que a Terra ela gira ao redor do Sol e não os planetas ao redor da Terra? Tudo isso é explicado através do cientificismo. Dentro das artes visuais, as artes elas vão estar ligadas à matemática e à ciência, ok? Então, assim, você vai ter a ideia de harmonia e simetria, que são pensamentos greco-romanos aliados ao realismo. Então, eles vão mostrar aquilo que estão vendo e uma valorização extrema da figura humana, com a regra das 7 cabeças e meia, a regra Fibonacci, etc. Tudo isso baseado na ideia greco-romana, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Então, aqui eu tenho simetria, porque a mesma quantidade de pessoas do lado do quadro, de apóstolos do lado do quadro, eu tenho do outro lado, tá certo? Eu vou ter harmonia, no caso das cores, no caso das formas trabalhadas, ok? E também valorização da figura humana. Então, eu não vou ter um Jesus, eu não vou ter um Cristo idealizado. Eu vou ter um Cristo que trabalha exatamente o quê? Que vai trabalhar essa ideia de realidade, de homem, de humanidade. Ok? Bom, outras coisas que nós podemos trabalhar também aqui no Renascimento, ok? Chiaroscuro, que é a ideia de
de volume através de luz e sombra, tá? E a perspectiva que é você trabalhar as três dimensões, altura, largura e profundidade. Nós também podemos falar das tartarugas ninja, tranquilo? As tartarugas ninja, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, eles são pintores, eles são artistas do Renascimento, são os expoentes, os principais. Então, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Donatello Doni. Tá? No caso, todos eles, ou a grande maioria, eles vão ser o quê? Cientistas, alquimistas, pintores, escultores, e tudo mais ligado à ciência, ligado ao homem, ok? Bom, quais eram os temas trabalhados? Temas religiosos, a igreja não tem tanta força, mas ela ainda assim vai trabalhar, vai influenciar a sociedade. Retratos de nobres. Então, aqui o mecenato, ele vai começar o quê? A valorar, a trabalhar essa ideia de mostrar a sociedade da época, ok? Bom, e mitos da Antiguidade Clássica, por eu trabalhar com a ideia de greco-romano, de cultura clássica greco-romana, eu vou trabalhar com mitos da Antiguidade Clássica, como por exemplo aqui, com o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Aqui nesse quadro eu vou trabalhar o quê? O nascimento da humanidade às vistas clássicas. Tá certo? Lembrando que o mecenato, ele vai ser o patrocínio dos artistas para as famílias nobres. Na seção arquivo do livro de vocês, é falado sobre a Capela Sistina, criada pelo Michelangelo Buonarroti, ok? Então, assim, a Capela Sistina, que está dentro do Vaticano hoje, não sei o que e tudo mais, dizem os historiadores, como nesse vídeo que você está vendo, acho que é aqui acima, tá? Ou aqui do lado, não sei. Você vai ter o quê? Você vai ter que é um grande atlas, a Capela Sistina, a céu aberto. Michelangelo Buonarroti, ele pega cenas da Bíblia, coloca no teto dessa capela e esconde nessas imagens pedaços do corpo humano, estudos do corpo humano. Por quê? Porque nessa época, só quem podia trabalhar com a medicina, só quem podia dissecar um corpo, só quem podia trabalhar essa ideia de ter o estudo de anatomia, como eu falei, eram os religiosos. Então, como eles não tinham acesso a isso, praticamente todos os artistas renascentistas fizeram isso para quê? Para estudar a anatomia humana e aplicar as pinturas, ok? É fresco, já falei. Bem, essa apresentação, você pode ver
nessa ideia do cientificismo, nessa ideia do renascimento cultural, ok? Apesar dela ter sido escrita séculos depois, a ideia do Frankenstein, ou o mito do Prometeu moderno, ela se dá dentro do Renascimento. A arquitetura, toda a arquitetura renascentista, ela vai ser baseada na arquitetura gótica, ou seja, nós vamos trabalhar a intenção quanto maior, melhor para quê? Melhor para mostrar a grandiosidade, no caso aqui das igrejas, da religião, com relação ao homem, com relação a nós, ok? Bom, toda essa legislação, ela vai ser baseada nas igrejas góticas, e você sabe que gótico vem de godo, tá certo? Então, esses godos, que são os da época, eles vão dar base, no caso aqui, o cristianismo, representando a Europa, e o islamismo, representando o Oriente Médio. Então, toda essa ideia de você trabalhar a arquitetura, o vidro e tudo mais, tudo isso veio do Oriente Médio. A higiene também, porque eles só tomavam banho uma vez por ano, 2 no máximo. Tá certo? Até hoje, alguns países da Europa, eles vão ter essa ideia de não gastar água, não tomar muito banho. Por quê? Porque a água potável, a água para uso, é escassa na Europa, ok? Bom, Brunelleschi, que foi um dos arquitetos renascentistas, dizia o quê? O homem como detentor da capacidade, do conhecimento de transformar e criar o espaço. Então, o espaço está ali. O homem, com a ciência, com o seu pensamento, ele vai modificar. Um exemplo de arquitetura renascentista que todo mundo conhece, todo mundo já viu, é Veneza, ok? Bom, chegamos então ao nosso segundo capítulo, a segunda parte da aula, que foi o Renascimento dentro dos Países Baixos e da própria Alemanha, tá? Assim, todos esses conceitos que nós trabalhamos até agora, nós vamos estar aqui, humanismo, cientificismo e etc. Tudo isso vai estar ligado aqui, ok? Só que a temática, ela vai se modificar. Então, tem 3 principais aqui nesse segmento fora da Itália, que é o Dürer, o Bruegel e o Bosch, tá? Com certeza você já viu ou você lembra do Alice a respeito dos soldados da Rainha Mar, da Rainha Vermelha, tá? Então, aquele quadro, aqueles soldados de fruta, não sei o que e tudo mais, eles são criações do Hieronymus Bosch, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a lebre de Albrecht Dürer, alemão, tá? Carnaval de Bruegel e Bosch, ok? Bosch com o Jardim do Éden, bem aqui no meio. Bem aqui no meio, ok? Então, assim, perceberam que existem pequenas diferenças, vamos dizer, gritantes com relação ao que é trabalhado lá na Itália, que você vai ter rito greco e tudo mais, e aqui, fora da Itália, eu vou ter o quê? Eu vou ter a ideia de religião, sim, a ideia de religião, assim, como você está vendo aqui, mas também eu vou ter uma exaltação da burguesia. Eu não vou trabalhar tanto com esses conceitos greco-romanos, tá?
Então, façam as atividades, tá? No outro momento, eu vou voltar com a explicação das atividades para vocês, ok? Porque lá na página, pelo menos para mim, 42, você tem uma oficina, tá certo? O estudo da anatomia do teu corpo, eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer, tá? E faça checagem, tá? Checagem em sua vez. Um beijo no coração e curem-se.